Então, queridos irmãos, hoje estamos chegando na reta final da nossa jornada espiritual de 40 madrugadas. Olha que bênção. Quem está conseguindo desde o início é muito abençoado. Quem chegou agora também é muito abençoado por chegar agora. Estamos lendo o livro A Cruz e Sua Sombra e hoje completa o 30º dia dessa caminhada. O tema de hoje é o capítulo 41, que tem como tema a tribo de Naphtali. E conosco está a nossa querida irmã Nívia Maria, que vai falar sobre essa tribo para nós. Seja bem-vinda, Nívia, com você a palavra. Amém. Como a irmã já mencionou, né, vamos falar sobre a tribo de Naphtali, que é o sexto filho, né, de Jacó, foi o segundo filho de Bila, criada de Raquel. A Bíblia é silenciosa em relação à história, né, pessoal, exceto que afirma que ele teve 4 filhos e desses 4 filhos surgiram a tribo de Naphtali. Mas a tradição judaica afirma também que Naphtali era reconhecido como um rápido corredor e que fora escolhido por José como um dos 5 para representar a família perante Faraó. Na bênção de Jacó, Judá foi comparado a um leão, Dan a uma serpente e Jacar a um jumento forte, Benjamim a um lobo, mas Naphtali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. Uma gazela, ou cervo, fêmea, é um animal tímido, pronto para fugir na primeira aproximação do perigo. Então aqui, Benjamim, né, tem palavras formosas, é como uma gazela, e também comparado como um animal tímido, né, pronto a fugir à primeira aproximação do perigo. Ninguém tentaria colocar um fardo sobre um cervo. Naphtali indica um personagem bastante diferente de Zacar, deitado entre 2 fardos, ou de Judá com seu régio poder. No entanto, Naphtali tem dom precioso que todos podemos almejar. Ele profere palavras formosas. Eu conheci uma pessoa recentemente, onde eu trabalho, que é a diretora, né? Então, essa diretora, ela representa, assim, como Naphtali, palavra mansa, né? Geralmente, desde quando entendemos, assim, que nós estudamos, na época de nossa infância, quando se fala em diretora, né, ou de autoridade, né, maior da escola, coordenadora, diretora, a gente sempre lembra daquelas pessoas fechadas, bravas, né? Mas essa diretora não. Ela é uma mulher de porte alto, né? E ela conversa assim, bem baixinho, sabe? Tem algumas professoras que já são mais assim, de fala alto, de brigar, né? E ela chega assim, conversa com a criança bem baixinho, aquela coisa. Então, é uma das coisas que eu admiro, né? Então, aqui é uma das características dela, que eu admirei, que fez me lembrar dela, né? Então, nós devemos almejar, né? Que eu já sou mais assim, um tipo estourada, né? Eu admiro essas pessoas que são assim. E Naphtali, ele profere palavras formosas, né? Livros de muitos dos pesados fardos e responsabilidades suportados por alguns de seus irmãos. Ele tem tempo para encontrar aqueles que estão abatidos e desencorajados, e por suas palavras formosas encorajar os desanimados e confortar os entristecidos. Naphtali não representa a língua indisciplinada, que é incendiada pelo inferno. Longe disso, pois ele profere palavras formosas e palavras agradáveis
são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Que ninguém pense, porque Naphtali era, né, de palavras doces, que ele representava um caráter frágil e inabalável. Então, ele, por ser formoso, isso não quer dizer que ele era frágil, instável, né? Pois na grande batalha típica de Megido, Naphtali é o povo que expôs sua vida à morte. Nas alturas do campo, a tradução literal do original é muito enfática. Eles destruíam suas vidas até a morte. Eles estavam determinados a vencer ou morrer. Portanto, mergulharam no mais intenso fragor da batalha. A causa de Deus é mais preciosa para eles do que a própria vida. E não se esquivaram de lutar nos altos do campo, expostos aos dardos ardentes do inimigo, se o sucesso da batalha o exigisse. Haverá 12.000 na tribo de Naphtali, que durante toda a eternidade seguirão o Cordeiro por onde quer que vá. 12.000 que durante o período de prova na vida desta terra falarão palavras formosas e em lugares difíceis, sem medo, permanecerá firmes em seu posto de dever, prontos para sacrificar suas vidas em vez de comprometer a causa de Deus. Então, os que fizeram parte da tribo de Naphtali, né, será como ele. Em momentos difíceis, daremos a vida, né, em prol da verdade, né, que nós professamos. Na última bênção que Moisés dá Naphtali, ele disse: Naphtali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Certamente esta é uma condição a ser anelada por cada filho e filha de Deus. Ter fartura do favor. O Senhor favorece grandemente a todos aqueles cujos pecados são perdoados. Mas quão frequentemente nós encontramos insatisfeitos, impacientes e seguimos cabisbaixo através da vida. Então, muitas vezes, né, nós como cristãos, seguimos cabisbaixos, né? E enquanto deveríamos o quê? Ser gratos a Deus por todas as bênçãos que Deus nos concede, né? E a palavra de Deus já nos diz, né? Em tudo dai graças. Porque não estamos fartos do favor, não estamos repletos das bênçãos do Senhor. O filho que não é grato ao seu pai, né? Que dá as bênçãos do céu, como é que ele pode, né? Às vezes, muitas pessoas, elas não falam, não, pelas suas ações, elas não se identificam como filhos de Deus. Às vezes as pessoas ficam assim: ah, eu sou crente, eu sou crente. E o nosso testemunho, ele falar da palavra de Deus convence, né? Mas o nosso testemunho diz que arrasta multidões. Que nós possamos ser o que agraciados, né? Favorecidos pelas bênçãos de Deus. Naphtali juntou-se ao resto de Israel para coroar Davi rei em Hebrom. E o registro afirma que, com outras tribos do norte, trouxeram grandes quantidades de provisões a Hebrom naquele tempo. Baraque, de Quedes, de Naphtali, é o único grande herói desta tribo, mencionado na Bíblia. A batalha travada por ele sob a direção de Débora, a profetisa, foi em muitos aspectos a maior batalha travada pelo antigo povo de Deus. E é um tipo, uma lição objetiva, né?
na grande batalha do Armagedon. O território de Naftali estava no caminho dos invasores da Síria. E a Síria foi da boa terra de Naftali, Ben-Hadad, Tiglat-Pileser. Sentiram o primeiro sabor do despojo dos israelitas. Em 730 a.C., Gades invadiu todo o norte de Israel e a tribo de Naftali foi levada cativa para a Síria. No tempo de Cristo, Naftali já não possuía a margem do mar da Galileia, mas deveria se tornar muito mais conhecido do que quando lhe pertencia. Isaías, mais de 700 anos antes de Cristo, profetizara que a terra de Zebulon e de Naftali veria uma grande luz. E em cumprimento disso, Jesus, a luz do mundo, teve sua casa na Galileia. Era o berço da fé cristã e das margens do mar da Galileia. Os principais discípulos foram chamados para a obra de suas vidas. Então, a tribo de Naftali ela foi levada cativo, né? Mas Deus foi profetizado, né? Que ele possuía a margem do mar e que ele veria a grande luz, né? Que foi a luz de Cristo. Que mesmo tendo as nossas dificuldades, isso representa o quê? Que quando nós passamos por nossas lutas, teremos lutas, vitórias, né? E que no final de tudo nós possamos arrependermos, né? E encontrarmos com a luz que é Cristo, que está sempre sendo guiada por ela, né? E em resumo dessa história de Naftali, diz que a tribo de Naftali nasceu de 4 filhos, né, que está escrito, registrado em Gênesis 46, 24. A tribo contava com 45.400 homens quando entraram na terra prometida, em Números 26, 50. Baraque de Quedes de Naftali é o único grande herói dessa tribo. A obra de Cristo nas fronteiras do que tinham sido a terra de Naftali foram um tema de profecia que está escrito em Isaías 9, né? 1 e 2, que foi para a base de nossa nação. Que nós possamos, né, ter as características de Naftali em nossas vidas para que possamos ter uma vitória na mesma. Esse é meu pedido de agradecimento nesta manhã. Amém.